Bom dia, eu sou o padre Luiz Carlos de Souza. Quero contar um pouco sobre a minha vocação, sobre o meu chamado a ser presbítero. Eu sou filho adotivo. Eu fui, eu não sei se eu diria adotivo ou achado, porque a minha história é mais ou menos assim. A minha mãe que me criou, ela dizia que tinha me encontrado numa caixa na rua. A minha mãe biológica me reconheceu e deixou meu registro junto comigo nessa caixa. Diz ela, minha mãe adotiva, que eu tinha algo mais ou menos de 3 meses de idade. E ela me levou e me criou. Ela tinha, na época, 70 anos, mais ou menos, quando ela me achou, me levou e me criou até a idade de 13 anos. Quando eu tinha 13 anos de idade, ela faleceu ela, faleceu o esposo dela, que seria meu pai adotivo também. Assim que a minha família biológica eu não conheci. Nem pai, nem mãe, nem tio, nem primo. Até hoje nunca vi fotografia de ninguém. Acontece que quando essa mulher falece, a família dela não me aceitaram. Aos 13 anos de idade eu fui morar na rua. Eu morei na rua mais ou menos uns 6 anos de idade, mais ou menos eu estive morando na rua. Fiz papel de mendigo. Isso é horrível. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, quase para 18, uma pessoa que eu poderia chamar amigo na época me convidou para me ir na igreja. A princípio eu recusei, mas depois eu acabei indo na igreja com ele. E não deu muito certo, não sei. Primeira vez eu não gostei muito, depois não voltei mais. Segui aquela vida na rua lá. Depois eu passei nessa igreja de novo, mas passei para pedir comida. Aí o padre me deu comida e depois passei mais vezes também. Ele me deu comida e ele viu que eu morava na rua. Estou falando do Monsenhor José Figos, lá em Bebedouro. Ele me acolheu e eu fui morar com ele. Eu morei com ele aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos. Como eu tinha crescido sem estudo, não tinha estudo nenhum, nem sequer tinha feito a primária, cresci analfabeto, e ele me iniciou nos estudos. Eu lembro que uma vez, morando com ele na Semana Santa, lá pelos anos 80, 79, 80, por aí, eu estava morando com ele, e eu lembro que na Sexta-feira Santa, na celebração, eu senti um chamado de Deus. E isso eu cheguei, conversei com ele o que eu havia sentido. Ele falou para mim assim: você tem que estudar. Se você quiser ser padre um dia, você tem que estudar. E me animou. E me falou: oxalá que um dia você possa ocupar o meu lugar. Essa palavra eu vou levar comigo até a morte. E então eu terminei a primária. Naquela época lá havia o caminho neocatecumenal nessa igreja. Eu entrei, senti que me ajudou muito. Eu diria que foi o caminho que salvou minha vida. Só que depois de uns 3 anos mais ou menos que eu estava no caminho, o caminho desapareceu daquela paróquia, fechou, não houve mais. E a única paróquia naquela cidade que havia o caminho era essa, paróquia Nossa Senhora da Aparecida,
a paróquia onde eu pisei pela primeira vez na minha vida, a igreja onde eu pisei pela primeira vez na minha vida. Senti o desejo de seguir caminhando, falei, então eu vou procurar um lugar onde tem o caminho. Foi nessa situação que um casal também que era da minha comunidade, estou falando do Valdemar e a Cida, eles vieram para Franca caminhar. E eu peguei e vim para Franca, vim morar com eles. Entrei no caminho de novo, fui acolhido na paróquia Santa Rita, onde na época o pároco era o padre Armando, que Deus tenha na eternidade dele também. E comecei a trabalhar, e a vocação tinha esfriado um pouco, mas depois esquentou de novo no caminho. Aí eu fui numa convivência em São Carlos, e de lá eu fui enviado, terminei os estudos tudo, fiz supletivo, fiz o ginásio, colegial, fiz tudo supletivo, terminei, mas nessa altura eu tinha mais ou menos mais de 30 anos. Eu estava com 36 anos quando fui enviado para o seminário de São Carlos, me enviaram em Brasília, seminário Redentores Mater. De lá, eu fiquei 9 meses no seminário em Brasília. De lá, me enviaram a Porto São Jorge, em Itália. E chegando lá, eu entrei na Mercabá e fui enviado desde lá para o Peru, em Lima. Fiz meus estudos todos em Lima, mas eu venho dessa história. Deus fez esse grande milagre na minha vida, me tirando dessa situação pela qual eu nem me considerava gente quando morava na rua. Fiz papel de mendigo, experimentei tudo aquilo que uma pessoa não pode experimentar. Estou falando do pecado, né? E Deus fez esse milagre na minha vida e segue fazendo até hoje. E eu agradeço a igreja por ter me acolhido, e dessa situação eu cheguei ao ministério de ser presbítero. Para mim foi um milagre de Deus, porque eu sofri muito, sobretudo na filosofia e na teologia, porque como eu não estudei quando eu era pequeno, fui enfrentar esses estudos superiores aí, quando na idade que eu tinha, então parece que aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Até pensei que não ia conseguir, mas Deus ajudou e eu consegui terminar os estudos, e hoje vejo que sou padre por pura misericórdia de Deus. E também quando eu falo um pouco do que Deus fez comigo, eu gosto às vezes nas minhas homilias de colocar um pouco o que Deus fez comigo também. Se Ele fez isso comigo, pode fazer com qualquer um. Isso significa que para Deus nada há de impossível. Agradeço a Deus agradeço a igreja por ter me confiado esse ministério, e eu quero ser fiel a ele até o dia que Deus me levar. Essa foi a promessa que eu fiz nos pés de Nossa Senhora Aparecida, que me ajudasse a ser fiel ao ministério no primeiro dia de ordenado. Possa ser fiel a esse ministério até o dia que Deus me chamar. Agradeço a Deus e agradeço a igreja por ter confiado em mim. E aproveito para agradecer também todas aquelas pessoas que rezam por mim, que rezam pelo meu ministério, para que eu possa levar isso adiante. Então, foi esse um dos grandes milagres que Deus fez com esse padre aqui. Se fez comigo, pode fazer com qualquer um, meus queridos irmãos. Reze por mim. Sou conhecido como Padre Luizão na diocese, mas meu nome é Luiz Carlos de Souza. Obrigado por tudo.